Meus amados, nós estamos então reunidos nessa noite, mais uma vez, para o estudo da Palavra de Deus, e você também, que tem acompanhado aí pela internet esses estudos, a nossa oração é que isso tenha abençoado a sua vida também, que esteja abençoando a sua vida, e fica o convite, a gente sempre faz o desafio para você. Se você mora em Nova Granada ou na região, nós estamos aqui, em Nova Granada, Igreja Presbiteriana de Nova Granada, reunida todas as terças às 8 da noite, para adorar a Deus na meditação da sua palavra, para crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Fica aí o convite para você vir nos visitar. Vamos orar no início desse estudo? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, no findar deste dia, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor, porque chegamos aqui pela Tua graça, pela condução, pela misericórdia do Senhor. Se viemos aqui, ó Pai, na casa do Senhor, se estamos aqui com saúde, respirando, com a possibilidade de ouvir e aprender mais da Tua palavra, é por graça, é por misericórdia Tua. Senhor, de fato, ó Deus, o Senhor tem derramado a Tua paz sobre nossas vidas. O Senhor tem renovado as Tuas misericórdias a cada manhã, ó Deus. E nós te bendizemos por isso. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui reunida. Obrigado por aqueles que participarão desta aula depois em suas casas. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos instrua a todos nós, de maneira especial nessa noite, meditando neste texto, ó Deus, para que possamos ser filhos melhores do Senhor, como nosso Pai Celestial. Ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo, a partir deste texto bíblico, a nos tornarmos filhos mais obedientes ao Senhor, que saibamos ouvir mais a Tua voz, ouvir mais, Senhor, a Tua palavra, e assim termos a disposição de vivê-la para o agrado do Senhor e para o nosso bem. Ó Deus, obrigado, nosso coração é de gratidão nesta hora, por podermos meditar na Tua palavra. Aquieta-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, que o Senhor possa, de fato, tirar toda a inquietude da nossa alma nesta hora, tirar todo o preconceito, toda a dor, ó Pai, que possa ter havido em relacionamentos no passado com familiares nossos. Que essa palavra possa trazer entendimento, quebrantamento ao nosso coração, alimento, Deus, à nossa mente, para que possamos entender mais a vontade do Senhor neste relacionamento. Ó Deus, que pelo pecado se tornou tão espinhoso nesta vida, o relacionamento entre pais e filhos. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, assim te pedimos, na mediação e nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados, abra sua Bíblia aí comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios. E vamos aí ver nesta noite, dos versículos 1 ao 4. Palavra de Deus, palavra que nos instrui, que nos alimenta, que nos dá o prumo desta vida, de maneira especial aqui olhando para esse texto, relacionamento entre pais e filhos. A Bíblia disciplina muito isso, porque esse relacionamento no final aponta para o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 6, de 1 a 4: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus amados, antes da gente iniciar esse texto aqui, esse é um texto que nos desafia, porque é um texto que fala de nossos relacionamentos. Eu não conheço os irmãos, não sei como foi o relacionamento dos irmãos com seus pais, eu não sei como é o relacionamento dos pais aqui presentes com os seus filhos, mas eu quero assim, que você ouça essa palavra com o coração e com a mente aberto. Em que sentido? No sentido de que essa vida, irmãos, e os relacionamentos dessa vida são marcados pelo pecado. E muito que você ouvir aqui, talvez, vai te contrariar. Talvez vai trazer memórias ruins a você. Talvez vai levantar mágoas do teu coração. Talvez você vai ouvir muita coisa aqui e você vai dizer, não, isso aí não, eu não experimentei isso. Eu nunca tive esse amor.
Eu nunca consegui amar o meu pai desse jeito, nunca consegui obedecê-lo, porque ele nunca me obedeceu, ou melhor, porque ele nunca me amou. De outro lado, o pai vai dizer, não, mas o senhor está falando que o senhor não conhecia o filho que eu tinha. Difícil demais não levar aquele menino à ira. Ele me irava muito e eu descontava nele também. E por aí vai, irmãos. Por quê? Porque relacionamentos marcados pelo pecado são conflituosos, são espinhosos. Então, essa é a palavra de Deus. É o que Deus trouxe para Paulo no contexto no qual Paulo escreveu e trazendo para as nossas vidas. Eu vou tentar trazer aquilo lá do primeiro século para as nossas vidas hoje. Mas fique com isso em mente. Deixa Deus aqui, por essa palavra, te instruir. Tratar o seu coração. Talvez tratar algumas feridas tuas com relação a teus pais e os pais com relação a seus filhos também. Porque, irmãos, é a palavra de Deus. E Paulo diz, lá em 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus ela é útil e apta para instruir, para admoestar, para capacitar o homem de Deus, para toda boa obra. Então, sempre que a gente ouve a palavra de Deus, é assim mesmo. É uma palavra que vem para nos tratar. Ela não vem para dizer assim, ó, isso que você fez está certinho. Não. A palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar, porque nós somos pecadores. Então, irmãos, receba essa palavra com uma bênção de Deus, como uma instrução de Deus para a tua vida, e procure pensar, trazer essa palavra para o teu contexto, tá bom? Logo de início aqui, vamos entrar no texto agora, a gente tem que lembrar que Paulo está trazendo essa palavra nesse relacionamento, aplicando ainda o que ele disse em Efésios 5,18, que a gente não devia se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito. Então agora ele passa a aplicar esse encher do Espírito Santo nos relacionamentos. E ele já falou sobre o relacionamento de marido e de esposa. E ele disse que um relacionamento no casamento entre um marido e uma esposa é cheio do Espírito na medida em que esse homem ama a sua esposa com amor sacrificial, como Cristo amou a sua noiva, a igreja, e se entregou por ela. Essa mulher, percebendo o amor desse marido, se entrega a ele, é submissa a ele, é obediente a ele, como Cristo foi submisso à igreja, se entregou por ela, foi submisso ao seu Pai, como seu cabeça na economia da Trindade, dentro dos papéis no plano da salvação. Cristo voluntariamente se entregou pelo seu povo, se entregou pela sua noiva, se entregou pela sua igreja, para purificá-la, para santificá-la de toda mancha, de todo o pecado. Paulo disse isso no primeiro momento. Esse encher do Espírito Santo no relacionamento conjugal. E agora? Ele continua a aplicar. O versículo 18 do capítulo 5. Esse se encher do Espírito, agora, olhando para o relacionamento de pai com filhos. Dizendo que filhos cheios do Espírito devem o quê? Obedecer seus pais. E os pais? Os pais cheios do Espírito não devem levar os seus filhos à ira, mas discipliná-los e instruí-los em amor, com carinho, para conduzi-los a Cristo cada dia mais. O John Stott, quando olha para esse trecho aqui dessa carta, ele diz que Paulo, ele dá 3 razões para haver essa mútua submissão entre pais e filhos, e deles com o Senhor. Que, irmãos, é sempre o mesmo ponto. Por que um homem pode amar a sua esposa dentro do casamento? Por que uma mulher cristã pode se submeter ao seu marido dentro do casamento? Porque ambos se submetem em primeiro lugar a Cristo. Olha o versículo 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É porque eles temem a Cristo que eles se amam, que eles se submetem. Pais e filhos é a mesma coisa. Paulo está pensando aqui em pais e filhos cristãos. Então, o filho obedece ao pai porque ele obedece a Cristo. O pai trata esse filho com amor, com carinho, cuidando dele, provendo as suas necessidades, para conduzi-lo a Cristo. Por quê? Porque ele também, como pai, se submete a Cristo. Ele experimenta na sua vida essa condução amorosa de Cristo, pelo seu Espírito. Então, está vendo a coerência? A base desse relacionamento de pai e filho é a mesma do marido e da mulher, é Cristo.
Cristo precisa estar por trás. Então o Stott, ele disse, Paulo aqui, ele dá 3 razões para haver essa submissão entre pai e filho e de ambos com Jesus. Primeiro, o relacionamento natural entre pais e filhos é que estes obedeçam aos pais. Para quê? Para haver harmonia no lar. Um lar onde os filhos não obedecem os pais é um lar desestruturado. Em segundo lugar, a própria lei de Deus manda que os filhos obedeçam aos pais para que haja o bem de todos. Novamente, a própria lei. A gente vai ver o mandamento. E em terceiro lugar, o Evangelho determina essa obediência aos pais como a expressão maior da nossa obediência a Deus, o nosso Pai Celestial. Está aí o título desse estudo: Pais e Filhos sujeitos a Cristo. O estudo passado foi marido e mulher sujeitos a Cristo, porque é a base, irmãos. Porque se não houver a sujeição a Cristo por trás de nossos relacionamentos, nós não damos conta. O homem não vai amar sua mulher, a mulher não vai jamais submeter ao marido, e nem um filho vai obedecer um pai, e nem um pai vai tratar um filho com amor, sem irá-lo, sem menosprezá-lo. Então, vamos ver aqui a primeira divisão desse texto. Paulo vai dizer no versículo 1, no versículo 1, de maneira muito clara, que os filhos devem obedecer a seus pais, em razão da natureza das coisas. Olha que interessante. Olha o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor agora, pois isto é justo. Veja, ele dá uma ordem. O verbo obedecer aí não é um conselho, não é um pedido. Paulo está dizendo, vocês têm que obedecer a vossos pais. E quem são os pais aqui? A palavra aqui aponta para os progenitores. Tem gente que olha e fala, não, é só o pai homem. Não, a palavra lá no original, gonel, é progenitor, pai e mãe. E por que tem que ser assim? Isso é interessante, pois isto é justo diante de Deus. A palavra justo aí quer dizer, isso é correto, é certo se fazer assim, segundo se espera nesse relacionamento. O John Stott fala de uma justiça natural na obediência dos filhos aos pais. E a gente vê isso em todas as culturas. No paganismo, lá na cultura romana, na cultura grega, até mesmo na filosofia oriental. Por exemplo, Confúcio foi um pensador chinês, mas ele também lançou seus princípios filosóficos nas famílias japonesas, coreanas. Então quer dizer, ainda que famílias, grupos de pessoas, culturas, países não conheçam a revelação especial de Deus que manda os filhos obedecerem aos pais, mesmo assim eles obedecem. Por quê? Porque de maneira natural, em qualquer cultura, por mais pagã que ela seja, tribal que ela seja, se sabe que um pai é autoridade sobre a vida de um filho. E para que haja um bom relacionamento, esse filho precisa respeitar esse pai, para haver estabilidade no lar, harmonia no lar. E não é interessante que lá em Romanos 1:30, nós já vimos esse texto nas pregações de domingo, Romanos capítulo 1, versículo 30. Paulo está dizendo que quando o gentio rejeita Deus, Deus o entrega ao seu coração, e ele comete todo tipo de perversidade. E sabe qual é uma delas? Desobediência aos pais. Está lá, Romanos capítulo 1, versículo 30. E mais, quando Paulo vê como vai ser a geração nos tempos finais, a geração que nós já vemos hoje, né? Os últimos dias, a gente entende que é aquele período que medeia entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta. Isso são os últimos dias. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 3:2. Como é que serão os homens? Desobedientes aos pais. Sabe o que isso significa? Que as famílias estarão desestruturadas. E a gente tem visto isso hoje ou não? Em vez de filhos obedecer pais, tem muito pai que obedece o filho. Faz o que o filho quer, manda e desmanda. Não tem autoridade nenhuma, não tem condução. Está entregando o coração dessa criança ao seu coração. E ela vai seguir caminhos tortuosos. Pela imaturidade, pela falta de experiência. Não é à toa que Satanás tem atacado tanto a juventude, meus amados. Olha os jogos hoje que incitam suicídio. Ficou famoso um tempo atrás a tal da baleia azul, é isso? Baleia azul? Lançavam-se desafios.
E você tinha que ser o forte, o bonzão. Esses tempos morreu uma menina ingerindo aerosol, aquele gás. Então a pessoa tinha que, quanto mais tempo ela ficava, mais ela crescia ali em valor para o grupo, né? E muitas pessoas perderam a vida, porque não conseguiram voltar, tiveram apneia, tiveram um mal súbito e morreram. Mas o que é isso? É o ataque do diabo, é o ataque de uma geração incrédula contra quem? Contra os filhos. Atacando os filhos, você mina a autoridade dos pais. Minando a autoridade dos pais, você destrói quem? A família. A família. Perceba como essa cultura tem atacado a família, que é a célula máter da sociedade, é a base. Mas aqui, Paulo está dizendo que a ordem natural para o bem da família diz aos filhos para eles obedecerem seus pais. Em segundo lugar, não só deve ser assim porque de maneira natural, para uma família funcionar bem, filhos devem obedecer aos pais, mas a Escritura também manda. A lei revelada lá no Sinai por Moisés dá atenção a essa obediência, é o 5º mandamento. Olha os versículos 2 e 3 comigo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E veja que interessante, porque o John Stott ele diz assim: a autoridade dos pais, olha que interessante. Por que um filho tem que honrar, respeitar, valorar, ter em alto grau, em prestígio, os pais? Porque ele diz o seguinte: a autoridade dos pais é uma autoridade divinamente delegada. E não é à toa que os cristãos, a gente divide as tábuas da lei em duas. Os 4 primeiros mandamentos, nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos, nosso relacionamento com o próximo. Mas você sabia que o judeu divide em 2 tábuas com 5 mandamentos cada uma? Eles pegam o 5º mandamento, que é justamente o nosso dever para com os nossos pais, e eles dizem que o 5º, na verdade, é nosso dever para com Deus. Por quê? Porque a autoridade dos pais é delegada por Deus a eles. Porque eles são a primeira autoridade de Deus dentro do lar, na vida dos filhos. Então eles dizem que o 5º mandamento não é nosso dever com o próximo. Em primeiro lugar, é nosso dever com Deus. Olha a relevância da obediência aos pais na cultura judaica. Para os judeus, meus irmãos, em nossos pais, nós vemos a autoridade e o amor do próprio Deus. E isso não é à toa. Você vai lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículos de 1 a 3, Deus está dizendo assim, ó: eu sou santo, portanto, sede-vos santos também. E logo em seguida, sabe onde é que essa santidade é vista na vida do povo? Na obediência do pai e da mãe. Porque lá a desobediência dos pais levava a pena de morte. Levítico 29. Por quê? Porque atentar contra a autoridade do pai na cultura judaica era atentar contra a autoridade e o amor do próprio Deus. Entenderam isso? Que interessante. A pena era de morte. Depois você vê Levítico 29. O filho que amaldiçoar os seus pais será morto. Porque está amaldiçoando o Deus que deu autoridade a esses pais na vida desses filhos. Então o mandamento diz aí, ó: honra a teu pai e a tua mãe. O que é honra? O que é honra para você? O que você acha que é honrar um pai e a mãe? É fazer o que com ele? Respeito. O que mais? Como? Obedecer. Apreço. Valorização. É ter os pais em alta conta. Dá presente que alegra ele. Claro que é também, Alaís. E novamente, o honrar é um verbo. E está no imperativo. É uma ordem. É para honrar. Não esqueça. Porque eles exercem uma autoridade delegada por Deus na vida dos filhos. E diz o texto que é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é de prosperidade e vida longa. E aqui, meus irmãos, vocês não sabem a briga que dá. Porque, olha só, para muitos estudiosos, esse não é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o segundo. Mas então Paulo errou? Não, Paulo não errou. A palavra de Deus não pode errar.
Veja bem, qual é o primeiro mandamento com promessa? É o segundo. Porque lá quando Deus fala assim, ó, vocês não vão fazer imagem de escultura e vão se prostrar diante dela. A promessa de Deus para esses que não adoram imagem, um ídolo no lugar do Deus verdadeiro, é que Ele vai exercer misericórdia até 1000 gerações, dos que o amam e o obedecem. Êxodo 26, ó a promessa aí. Então, como que Paulo fala aqui que esse é o primeiro mandamento com promessa? Não, olha só, um estudioso da palavra, William Hendrickson, ele entendeu isso. Ó, para esse estudioso, primeiro aqui, mandamento, o primeiro, esse numeral, não significa ordem. Primeiro, segundo, não é ordem. Se você for lá no protos, no grego, além de a questão do espaço, além da questão do tempo, você pode também entender aqui que significa grau de importância. Então, o primeiro aqui é relevância, primazia, importância. Quer dizer o seguinte, dentre aqueles mandamentos que dizem respeito aos nossos deveres sociais para com outros, esse mandamento de honra e respeito aos pais, é o topo. Lembra? Porque os pais têm uma autoridade divina delegada por Deus. É de máxima relevância. Um outro estudioso, Hunter, ele diz que para as crianças, esse é um mandamento primário, acompanhado de uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é de prosperidade material e de longevidade. E aí a gente tem que entender isso. Porque a gente fala muito, né, que a maior bênção de Deus não é espiritual, não é material. As pessoas distorcem muito isso, é material. Mas irmãos, Paulo aqui, ele está trazendo um mandamento no contexto de Israel, como uma teocracia. O que é uma teocracia? Israel era um estado, uma nação e uma igreja. E era comandado por quem? Não tinha presidente, era Deus. Ele era o rei da nação, da igreja, lá no passado. E as bênçãos para esse povo estavam muito ligadas a Canaã, a terra prometida. Então Deus prometeu essa terra manava leite e mel, traria descanso, saúde, boas tendas, o povo plantaria e colheria paz. Então estava tudo ligado a Canaã. Canaã, irmãos, lá no passado, a terra de Canaã prometida ao povo, à luz do Novo Testamento, é um tipo, é uma figura do descanso, da prosperidade que hoje a igreja alcançou pela fé em Cristo. Paulo vai falar isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz que Deus levou o seu povo em Cristo a entrar num descanso. Lá no passado, Israel descansou quando entrou na terra, teve prosperidade, abundância de tudo. Agora em Cristo, nós descansamos das nossas obras. Portanto, quando a gente analisa isso à luz da teologia bíblica, essas bênçãos materiais, irmãos, lá de Canaã, figurava na vida do povo, agora são em Cristo. Então, de fato, elas são principalmente espirituais. Paulo falou disso. Olha Efésios 1:3. Nós já estudamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas veja, isso não significa que o povo de Deus não pode ser próspero materialmente. Claro que sim. Olha o que diz aí o mandamento. Volta para Efésios 6:3. Por que você honra o teu pai? Para que te vá bem. Esse vá bem aí é, você viva bem, de modo satisfatório. Mas veja, essa prosperidade material, hoje, não é a que define o povo de Deus. Não define os cristãos. Não define o seu caráter, a sua fé, não alimenta a sua esperança de viver dias prósperos e longos na presença de Deus nesse mundo. Não é essa prosperidade material mais que Canaã figurava, porque Cristo já veio. E aquele descanso que a terra dava, uma terra imperfeita, hoje nós temos plenamente em Cristo pela fé. É um descanso espiritual, irmãos, de nossas obras diante de Deus. Fomos libertos da ira de Deus. E aí eu me lembrei do que disse Jesus, pensando nesse confronto, prosperidade material, bênção espiritual. O que é mais importante? Jesus disse que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro. Significa viver bem
confortavelmente, com saúde, dinheiro, amigos, status, mas perder a sua vida no final? A pergunta é retórica. Ele perdeu a sua vida. Aqui, irmãos, em Cristo, a prosperidade maior foi a riqueza do céu e o livramento da justa ira de Deus por todos os nossos pecados. E eu vou te fazer uma pergunta: você prefere um instante no céu ou a eternidade no inferno? Entendeu a pergunta? Um instante no céu ou a eternidade no inferno? Desfrutando de tudo que esse mundo dá. Você percebe aí que tipo de prosperidade é mais valiosa? A que te leva para o céu, ainda que por um instante. Percebeu? O Stott, ele faz um desafio aqui, ele questiona olhando para esse mandamento, né? Filhos, obedecei a vossos pais. Esse mandamento é incondicional. Quer dizer, filhos devem obedecer a seus pais, cristãos ou incrédulos, em tudo. Lá em Colossenses 3,20, o texto paralelo, Paulo diz: obedecei a vossos pais em tudo. E se os pais proibirem a ida do filho à igreja? Eles devem obedecer? E se eles querem se batizar, mas os pais dizem: não vai se batizar, eles devem obedecer? E se querem seguir Cristo em seu coração, mas os pais são contra essa fé, ficam com os pais ou ficam com Cristo? Irmãos, não é fácil responder isso não. Isso demanda muita sabedoria espiritual, muito discernimento. Olha só, lá em Mateus 10, de 34 a 39, eu vou botar mais pimenta ainda nessa resposta. Olha o que disse Jesus. Mateus 10, 34 a 39, Jesus. Olha o que ele está falando. Ele está falando do preço do discipulado, de alguém seguir ele. É Jesus dizendo isso aqui. É chocante isso, irmãos. Olha o que ele diz. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai? Aí você pensa: nossa, tem mais. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, isso é difícil demais. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Achar a vida aqui é fazendo essas coisas: amar mais pai, amar mais filho. E quem todavia perde a vida por minha causa, ou seja, se mantém leal a mim diante de sua família, vai achar a vida. Eu vou perguntar para você, com base nisso aqui: Jesus estava ensinando um filho a quebrar o mandamento de honra a seus pais? Será que Jesus estava falando isso? Claro que não, né? Mas, irmãos, à luz desse texto, ele deixou muito claro que a lealdade a ele deveria vir em primeiro lugar. Entenderam isso? Como é difícil isso? Mas é Jesus dizendo isso. A lealdade a ele tem que vir antes dos pais, tem que vir antes de irmãos, tem que vir antes do trabalho, tem que vir antes de tudo. Isso é fácil? De jeito nenhum. Mas é algo que nós precisamos saber. Uma conversão genuína, porque aí a pessoa entrega a Cristo, Deus vai achar um jeito de ela lidar com a situação. Alaí, exatamente, é isso que a gente vai ver agora. Por quê, irmãos? Porque isso vai ser feito na vida de cada cristão, quando sofre oposição da sua família, com muita sabedoria de espírito. É preciso muita oração por parte desse filho, por parte desse pai, que está enfrentando atrito por conta da lealdade a Cristo. Não é para brigar, não é para trazer confusão, desarmonia, mas nós precisamos saber que a lealdade a Cristo, nós temos que implementar ela em primeiro lugar. O Stott, olhando para essa questão toda, ele diz assim, olha o que ele diz: se o filho é menor, está na dependência total do pai, ele deve buscar obediência aos seus pais, mesmo quando eles proíbem esse filho de ir na igreja muitas vezes.
de se batizar. Por quê? Porque o coração desse menino é leal a Cristo. Vai chegar um momento, ele vai ganhar independência, ele vai ganhar idade, aí ele vai decidir: agora eu vou me batizar, agora o senhor não pode mais impedir que eu vá na igreja. Então, alcançando a maioridade, ele vai poder conduzir inclusive a sua vida espiritual de maneira independente. Porque o sentido do mandamento aqui, irmãos, é honrar pai, é ter harmonia dentro do lar, não é destruir, não é você brigar com o seu pai, um pai brigar com um filho, não é haver conflito sem fim. Agora, por outro lado, é preciso separar as coisas, porque o versículo 1, e eu pulei de propósito, Paulo diz assim: filhos, obedecei a vossos pais. Essa expressãozinha é muito cara, é preciosa para Paulo, ele usa muito, no Senhor, ele está dizendo. Por isso que ele está pensando em pais e filhos crentes também, né? Essa ordem aqui, irmãos, no Senhor, ela dá um norte para a obediência dos filhos. Por quê? Porque se seus pais lhes mandam fazer algo que a palavra de Deus não manda, ou que você deixe de fazer algo que a palavra de Deus te ordena, então nesse caso, lembra Mateus 10? Por lealdade a Cristo, esses filhos podem desobedecer seus pais. Mas sempre, lembre-se, usando do quê? De briga? De atrito? Não, de muita sabedoria espiritual, oração, amor, buscando a paz com seus genitores, não o conflito, mas priorizando Cristo, a lealdade a Ele nas suas vidas. Mateus 10:37, Jesus deixou claro: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por exemplo, coisas que um pai pode falar para os seus filhos e eles podem dizer: não vou fazer. Obrigar um filho cristão a participar de um culto idólatra. O pai vai lá no terreiro de um bando e quer levar um... não vou. Vai sacrificar demônio? Não vou. Se casar com descrente. Obrigar um filho a se casar com descrente. O filho também pode dizer não. Lembre-se, sempre dentro de um espírito de busca de paz. Mas ele vai falar: não quero. Mentir para se dar bem. Um pai falar para um filho que é crente: pode mentir, rapaz, para você se dar bem. Se envolver com atividades imorais ou ilícitas para ganhar dinheiro. Aí o filho deve dizer não, para ser leal a Cristo, para obedecer aos princípios cristãos. Nesse caso, sim. E quem são esses filhos aí que devem obediência a seus pais? Isso aqui também é interessante. Quem são esses filhos? São crianças e adolescentes, enquanto na casa dos pais e dependentes deles, uma situação. Ou são jovens e adultos, que embora já passaram da infância e da adolescência, e têm até emprego, são independentes financeiramente, no entanto, não se casaram ainda, e moram com seus pais. Quem são esses filhos que devem obediência? E a palavra que Paulo usou aqui no grego, ela não ajuda muito, porque a palavra ali, teknon, significa uma criança de qualquer idade. É esses filhos. Mas eu pergunto, o que é criança? Depende muito do contexto cultural, não é? Adolescentes e jovens estariam incluídos? Irmão, isso varia de cultura para cultura, o que já revela que a interpretação desses filhos aqui tem que levar em conta o contexto cultural. O Stott diz assim, é preciso respeitar a cultura de cada local. Irmãos, em cada cultura você tem uma designação do que é filho, do que é dependência de um filho ao pai, quem é que manda nos filhos. Por quê? Olha só como é que era nos dias de Paulo. No mundo romano, você sabe que no mundo romano, Paulo está escrevendo nesse período, um filho, independente da idade, nunca atingia a maioridade. Enquanto seu pai vivesse, não a mãe, porque lá era o pater familias, era o poder do pai. Então, enquanto o pai vivesse, esse filho estava debaixo da sua autoridade, devia obediência absoluta ao pai. Em outros países não, como no Brasil, aos 18 anos, um adolescente alcança a maioridade, já pode votar, já pode até casar sem consentimento. Eles não são mais crianças, eles não são mais menores. Em outros países não. Por exemplo, em outros locais, quando a mulher tem a primeira menstruação, ela já é mulher, ela já pode casar, inclusive. Em outros lugares não, tem uma certa idade. Nos dias de Jesus,
Você sabia que um homem só se tornava maduro e responsável e com uma palavra digna de confiança aos 30 anos? Por isso que Jesus começa o ministério dele quando? Não é à toa, irmão, que ele apareceu com 30 anos. Ele já tinha ido para aprender dos rabinos tudo sobre a lei, ficou muitos anos ali estudando, aprendendo, e aí com 30 anos ele começa o ministério. Está vendo como varia? Não é fácil definir filho, criança. Quem são? O Stott diz assim, enquanto esses filhos são considerados menores na cultura, para ele, esse filho deve obediência aos pais. Mas cuidado, porque mesmo depois da maioridade, os filhos devem honrar aos pais. Porque o que é honra, como nós vimos? Não é porque saiu de casa, ganhou a independência, que agora você pode desonrar seus pais. Não. Honra é ter os pais em alta conta, valor, prestígio, respeito. Isso dura a vida inteira, ou deve durar, deveria durar. Lembra da relação do pecado, né? Que afrouxou isso, mas deve durar a vida toda. Talvez, meus irmãos, a condução da vida desse filho, suas decisões, seus caminhos, depois da maioridade, não estejam mais nas mãos dos pais, mas a consideração por eles, o amor por eles, o cuidado com eles, e a gente vê que, cuidado até material, tem que durar a vida toda. E aqui é interessante falar do cuidado material ligado a essa honra, né? Porque tem gente que fala assim, não, a honra ao pai é só o respeito. Então eu ligo para meu pai todo dia, mas às vezes o pai está passando necessidade e o filho virou as costas para isso. Jesus vai dizer que essa honra inclui inclusive cuidado financeiro com os pais na velhice. E sabe de onde a gente tira isso? Lá de Mateus capítulo 15. O que Jesus está explicando lá em Mateus capítulo 15? Ele está censurando os fariseus. Por quê? Porque os fariseus quebravam o mandamento, o quinto, de honrar pai e mãe, justificando o seguinte: se o filho tivesse uma oferta para dar no templo, chamava corban, era uma oferta, os pais não podiam pedir essa oferta para o seu sustento. Nesse caso, diziam os fariseus, o filho ficava desobrigado de honrar o pai com aquela oferta. Por quê? Porque tinha que dar no templo o dinheiro. Jesus está dizendo, hipócritas, vocês quebraram o mandamento justificando pela tradição de vocês. A tradição humana não pode quebrar o mandamento da honra aos pais. Então percebeu? Nesse caso, o filho tinha que fazer o que com aquele dinheiro? Dar no templo como oferta ou sustentar os pais cumprindo o mandamento? Sustentar os pais cumprindo o mandamento. E Jesus usa a palavra lá, desonra. É a palavra aqui para honra. Então, honrar os pais para Jesus era inclusive sustentá-los materialmente. Honra, então, meus amados, é o amor, o respeito, a consideração, inclusive no sustento material dos pais. Então, filhos devem obediência aos pais, primeiro, porque é justo, é correto para a harmonia do lar, e em segundo lugar, porque está escrito na lei de Deus. Mas em terceiro lugar, diz o texto, em razão do Evangelho, porque o versículo 1 traz de novo a expressão, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. E a palavra Senhor é Kyrios, que Paulo usa para Jesus Cristo, um governante sobre nossas vidas, governante, o líder da vida do pai, o líder da vida do filho. Filhos devem obediência a seus pais em razão de sua obediência a Cristo. Como eu falei para vocês, é sempre o mesmo caso, a mesma base. É a mesma base do amor do marido por sua esposa e da submissão dela a ele. É porque são submissos, obedientes a Cristo. Cristo restaura, meus irmãos, relacionamentos rompidos, imaculados pelo pecado. O egoísmo, a maldade no coração de pais e filhos, quando Jesus entra na vida deles, é purificada pelo Espírito Santo, que está formando uma nova humanidade, que Deus em Cristo faz no coração de filhos dele, de Deus, tanto pais quanto filhos aqui na terra. E tudo isso porque vivem em Cristo, pelo seu Espírito, e agora tem prazer em fazer tudo o que agrada a Deus. A obediência dos filhos aos pais, meus irmãos, entra aqui, por amor a Cristo, que foi inclusive obediente a seus pais na infância, não é? Sendo ele o nosso modelo de obediência. Lucas fala disso lá no capítulo 2, 51.
De fato, o Evangelho redefine o relacionamento do pai e do filho dentro do lar. É à luz do relacionamento desse pai e desse filho com Deus, o seu Pai Celestial, e de Cristo sendo obediente ao seu Pai, que o relacionamento de um pai com um filho cristão é conduzido. É à luz do relacionamento deles com Cristo em suas vidas. Então agora Paulo pode olhar, deixando a obediência do filho ao pai, para o dever do pai, de viver de maneira amorosa diante dos seus filhos, não conduzindo-os à ira. É o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A base, meus irmãos, para a obediência da autoridade dos pais sobre os filhos, como eu disse, tem que ficar gravado isso. É a autoridade delegada por Deus para os pais sobre a vida dos filhos. E, no caso de pais e filhos cristãos, é a submissão de ambos, pai e filho cristão, a Cristo. Bom, se é assim, com os pais não é diferente. Porque, se são submissos a Cristo, se o amam e o servem, como é que esses pais devem criar seus filhos? Devem criá-los com a mesma submissão, transmitindo a seus filhos o amor que receberam de Cristo. E aí, esses pais não vão provocá-los à ira, não vão levá-los à amargura, a uma vida cheia de traumas e desencontros. Levando em consideração aqui, muitas vezes, a inexperiência, a imaturidade dos filhos em tantas áreas da sua vida. É muito fácil, meus amados, nós pais abusarmos da autoridade paterna e deixarmos de demonstrar amor e cuidado por nossos filhos de muitas formas. Você quer ver algumas delas? Por exemplo, o que o pai pode fazer para provocar o seu filho à ira? Para desanimá-lo, como a gente lê lá em Colossenses 3, o texto paralelo a esse, né? Pode, por exemplo, fazer exigências absurdas ou irritantes para os seus filhos. Eu vou falar algumas coisas aqui, vê se não acontece isso no relacionamento de muito pai com filho. Imagina o pai falando para o filho: por que você não é como seu irmão? Você não pode tirar nota baixa nunca. Você tem que ser sempre o melhor da turma, rapaz. Ou então essa aqui: faça isso porque eu mandei. Não quero que você saia de casa nunca. Não chore por isso, rapaz. Isso é coisa de marica. Deixa de frescura. Ou então, você já é grande, tem que entender. Exigências absurdas e irritantes de pais a filhos que os desanimam. Mas além disso, às vezes, severidade e crueldade no castigo de um lado, e de outro, favoritismo e agrado exagerado. E a gente sabe que dificuldades e facilidades extremas, veja, dois opostos. Dificuldades extremas na vida de um filho e facilidades extremas na vida do filho moldam o caráter de pessoas. Maus tratos de um lado e estrelato de filhos de outro determinam seu caráter, moldam suas emoções e vão impactar suas escolhas depois. Por exemplo, vai apanhar sempre que eu não gostar do que você fez. Se eu não gostar, vai entrar na chibata. Dureza. E de outro lado, eu dou para o meu filho tudo o que ele quiser. Não digo não jamais. Cuidado, porque o mundo vai dizer não para ele muitas vezes e ele não vai saber lidar com não. Dentre outras coisas. Está vendo os dois extremos? Mas ainda, humilhação e opressão dos filhos. Muitos pais fazem isso, irmãos. Eu já ouvi na igreja um pai falar assim: você nunca vai ser nada na vida. Como é que um filho cresce ouvindo isso? Ou então, não sei para quem puxou esse menino, só me decepciona. Ou então, se mata de estudar, hein? Porque eu quero que você entre naquela faculdade. Se você não entrar, que pressão! Que pressão! É contraproducente isso. O Stott diz assim: pais devem educar seus filhos com autocontrole, mansidão, respeito e paciência. Eles têm também a vida deles. E o crescimento na maturidade está diretamente ligado à forma como os pais os tratam. Perceberam? Você vai encaminhar o teu filho para um bom caminho, ou você vai desencaminhar ele. Nos seus dias, Paulo lidava, irmãos, com um contexto muito complicado ali.
de pais e filhos. Como eu disse, o pai tinha o tal do poder familiar, é o pater familiar. Ele tinha poder sobre toda a família. Você quer ver só? Um servo de Deus chamado William Barclay, ele traça o contexto aqui do relacionamento de um pai com o filho. Olha como era, irmãos, a autoridade de pais sobre os filhos, nesse contexto que Paulo escreve. Abre aspas. O pai romano tinha autoridade total sobre sua família. Poderia vendê-la como escrava, ou fazer os membros trabalhar em seus campos. Poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe facultava. E podia castigar como queria. Olha isso, até mesmo aplicando a pena de morte ao seu filho, se quisesse. Fecha aspas. Relato de como era o contexto lá nos dias em que Paulo escreveu isso aqui. O pai cristão, Paulo está dizendo, tem que ser completamente diferente. Ele foi adotado na família de Deus pela fé em Cristo. Deus está cuidando dele com amor, com paciência, com misericórdia. Paulo está dizendo, dessa forma então, os pais cristãos devem refletir nos seus filhos o mesmo amor e cuidado gracioso que eles recebem de Deus. E é interessante, porque aqui no versículo 4, irmãos, a palavra pai é diferente de pais do versículo 1. Olha só, lá é agonel, aqui é a palavra páteres, que aponta para homens. Agora Paulo está falando aqui, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Ele está falando dos homens, talvez pensando no contexto romano, onde o pai tinha esse pater familiar, famílias, né? Esse poder supremo, inclusive sobre a vida e a morte do próprio filho. Então Paulo agora está falando para os homens. E eu pergunto, e as mães, hein? Será que elas não estão incluídas aqui? As mães podem provocar o filho a ira? Olha só, isso não é tão simples. O John Stott, olhando para os versículos anteriores, onde certamente os pais e as mães estavam incluídos, lembra? A palavra apontava para progenitores, e um filho não nasce só de um pai, é pai e mãe nos 3 primeiros versículos. O Stott diz, é claro que o versículo 4 também inclui. Aqui, embora a palavra é para o pai, aponta para o pai homem, está falando da mãe também pelo contexto. As mães estão incluídas. Mas tem gente boa que discorda, hein? E com bons argumentos. Por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos discorda. Ele diz que a palavra aqui usada por Paulo, e é uma palavra inspirada, ela é diferente, e é mesmo. Agonel antes, agora não é progenitor. A palavra pater é pai, homem, diferente de mulher. E a situação complica mais ainda. Novamente aqui a palavra filhos, não provoqueis vossos filhos a ira, é a palavra tecnon. Mas que filhos que não podem ser provocados a ira? Os maiores também? Todos? Só as crianças enquanto imaturas? Os dependentes, os independentes? É para todo mundo, não é? E aí o verbo criar nos ajuda. Porque, se você... Olha a segunda parte. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse verbo criar aqui usado significa nutrição, alimentação de uma criança até que ela fique adulta. Então parece que aqui, esse filho, na mente de Paulo, ele está pensando na educação cristã de crianças pelos pais, até que eles se tornem adultos, responsáveis por seguir seus próprios caminhos, fazer as suas próprias escolhas. E esse pai, ele vai nutrir, alimentar essa criança até ela se tornar independente, até ela se tornar adulta, usando 2 coisas. Primeiro, criai-os na disciplina. Primeira coisa. Eita! E a lei da palmada, hein, hoje? Você prega um texto desse aqui, os direitos humanos vêm, os ativistas vêm, o ECA vem, e você sai esbufeteado do lugar. Mas está aí. Essa palavra disciplina, paideia, significa correção. E aqui a correção é como se fosse um treinamento. Educação dos filhos na mente, na moral, o que demanda ordem, reprovação e punição. E não é à toa que essa palavra disciplina é usada por Deus lá em Hebreus capítulo 12, de 5 a 11, quando o escritor está dizendo
que assim como um pai ama o seu filho e o disciplina para o bem dele, Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele nos disciplina para aproveitamento. Que aproveitamento? Que bem? Que vem da disciplina de Deus. Formar em nós cada dia mais o caráter de quem? De Cristo. E aí Deus nos treina, nos disciplina, nos pega, pela garganta muitas vezes. Então Paulo está dizendo aqui: pai, você deve nutrir o seu filho com uma boa educação. Isso vai ser feito, em primeiro lugar, com treino, com disciplina, mas não só isso, com admoestação. E aqui, se a disciplina é mais física, a admoestação parece que é uma instrução verbal. É um conselho preventivo sobre o perigo de alguma coisa. É cuidar da maturidade dessa criança, com a vida em geral, trazendo o que para ela? A instrução da palavra de Deus. Por isso que é importante o culto doméstico, o falar em casa a palavra de Deus. E a gente vê, irmãos, que no Antigo Testamento a disciplina de filhos era algo muito sério. Porque, novamente, um filho indisciplinado atentava contra a autoridade do pai, contra uma autoridade delegada por Deus. Atentava contra a autoridade do próprio Deus na vida da família. Por isso que é tratado com tanto zelo a disciplina no Antigo Testamento na vida judaica. A gente vê, por exemplo, Provérbios 13, 24. Olha o que a gente lê lá. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que o ama, cedo o disciplina. E o Provérbios 22, 15? Fala assim, a estultícia está ligada ao coração da criança. Estultícia é a tolice. Por quê? A criança é imatura. Está ligada ao coração dela. Mas a vara da disciplina a afastará dela, da tolice na sua vida. Veja a importância da disciplina. Agora, tem que cuidar com os extremos, né, irmão? Quando a gente pensa nisso. Nem falta de disciplina e nem espancamento. Equilíbrio sempre. Porque quem ama o seu filho, o corrige para o seu bem, não para o traumatizar, não para o aleijar. Tem que sempre tomar cuidado com extremos. E aí os estudiosos trazem alguns critérios para disciplinar filhos, né? Para admoestá-los, para educá-los nos caminhos do Senhor. Por exemplo, quando um pai vai disciplinar e admoestar um filho, é preciso clareza quanto aos motivos. Você sabe que você está fazendo isso? Meu pai dizia para mim, você vai apanhar por isso. Você vai tomar uma palmada por isso. E eu agradeço a Deus. Cada palmada, cada chinelada que eu tomei. Gente, minha mãe tinha uma mira, ela não errava uma chinelada. Às vezes, você ia fazer uma curva assim, ela tacava o chinelo na frente. Imagina a lei da física, se ela taca aqui, passa. Não, ela tacava aqui, pá, pegava. Não errava uma chinelada. E as borrachinhas então? Tomando o banho depois do almoço. A borrachinha cantava, a borrachinha do chuveiro. Agradeço a Deus por cada surra daquela. Nunca me traumatizou, nunca me espancou, mas me colocou no eixo, porque eu era terrível. Eu era levado, gente. E então tem que ter clareza quanto aos motivos. Outra coisa, controle das emoções. Não é bom você disciplinar, você admoestar um filho quando você está exaltado. Você vai exceder o limite. A gente emocionado, a gente fora de controle emocional, a gente nunca faz boa coisa. Não é bom tomar grandes decisões quando você está num estado de emocional abalado. Calma, respira, vai para casa, come, toma um copo d'água, faz uma oração, se acalma. Aí você poder decidir. Senão você tem muita chance de fazer coisa errada. E tem um teólogo que é muito conhecido, um pastor inglês, o Martin Lloyd-Jones. Ele foi médico também, e olha o que ele diz. Ao disciplinar uma criança, você deve ter primeiramente controlado a si mesmo. Que direito tem você de dizer ao seu filho que ele precisa de disciplina, quando você obviamente está precisando dela também? O autocontrole, o controle do seu próprio gênio, é uma condição prévia, essencial, no controle de outras pessoas. Fecha aspas. A instrução disciplinar aqui, irmãos, no caso, a parte mais física, fiquei pensando, ela resulta da falta de instrução moral, da admoestação. Por isso, olha que interessante,
A criação cristã das crianças deve ser moral, alcançando a mente, admoestando a criança nos seus caminhos, com a palavra de Deus, para minimizar o quê? A disciplina no futuro. Quanto mais um pai ensina os seus filhos no caminho de Deus, menos ele vai precisar discipliná-lo, corrigi-lo, puxar a orelha, dar uma palmada. O inverso também é verdadeiro, dentro de um lar cristão. Quanto menos você instrui o teu filho na palavra, se prepara, mais você vai ter que puxar o reio para ele. Fala-se muito hoje de deixar a criança por si mesma, né? Nos seus próprios caminhos. Eu tinha uma vizinha, ela era psicóloga. E lá em Rio Preto tem uma escola, que é uma escola que trabalha com um método assim, mais ou menos assim. Você não pode dizer não para a criança. Não diga não. Não tem não. O que ela quer fazer, ela faz. É assim mesmo, irmãos. Por exemplo, ela está na aula. Ela cansou daquela aula, eu vou sair. A professora tem que deixar ela sair. Ela quer ir beber água 15 vezes na aula, tem que deixar beber água 15 vezes na aula. Eu não quero fazer essa tarefa agora, eu faço à noite, tem que deixar. É um método aí de educação. Irmãos, isso é uma falsa educação. Paulo não pensava assim não. Sabe por quê? Quando você olha para a Bíblia, o amor requer o quê? Quem ama faz o quê? Corrige. Quem ama corrige. Deus não faz isso com a gente. Se você não corrige um filho, ele é um bastardo. Você não o ama. Você deixa ele solto como um trem fora dos trilhos. Amor e correção estão ligados. Eu fico lá de olho na Sara, já fico de olho na pequena Esther. E desliza. Opa, eu já vou lá conversar com ela. Você viu o que você fez? Será que está certo? Porque eu te amo, eu quero que você trabalhe corretamente. Que você seja uma boa pessoa. Que você ame a Deus, que você ajude o próximo. Enfim. O amor e a correção, irmãos, estão ligados. Quem ama e vê o objeto do seu amor tropeçando na vida, estende a mão para ajudar. Que negócio é esse? Não posso dizer não? Não posso dar uma palmada? E vou deixar a minha filha cair no precipício? E vou deixar a minha esposa descer ladeira abaixo? De jeito nenhum. Isso é uma falsa educação. Os pais não podem impor a sua vontade aos filhos. É diferente. Por exemplo, um pai que fala assim: você vai fazer isso porque eu quero. Você vai trabalhar com isso na vida. Por quê? Porque eu quero. Pense assim. Por quê, pai? Porque eu penso assim. Isso, irmãos, é uma falsa educação. Isso é impor a vontade do pai ao filho. Isso é uma usurpação da vida do filho, porque ele tem vida também. Está vendo o equilíbrio? Está vendo como o tema é espinhoso? Os pais devem servir o que diante dos seus filhos? Eles devem servir de apoio, de estímulo, para que os seus filhos os tomem como modelo e sejam auxiliados por eles a tomarem as melhores decisões em suas vidas e a crescerem e a experimentarem também as durezas da vida para alcançarem resiliência, hiperproteção de pais que criam seus filhos numa redoma de vidro. Não estão amando esses filhos, não estão protegendo, pelo contrário, estão criando um mundo separado da realidade, porque em algum momento esses pequenos vão enfrentar a vida e eles não estarão preparados para o não, para as frustrações, para pessoas que vão traí-los o tempo todo. Por quê? Porque não aprenderam isso em casa, porque muitos pais, debaixo de uma falsa educação, protegeu demais, deu tudo. Entenderam isso? Isso é uma falsa educação. O pai tem que servir de estímulo, de apoio, de suporte para caminhar ao lado do filho, para ajudá-lo a decidir, mas eles têm que decidir também. Agora, você vai estar do lado, entendeu isso? Não é entregá-lo ao coração dele, não. Você tem que estar do lado, com a tua maturidade, com a tua experiência, para poder orientá-los. E aí vem uma outra questão aqui no texto: a quem compete essa instrução dos filhos? Isso é importante também, aqui no texto, olhando para o versículo 4, meus irmãos. E vós, qual é a palavra aí que Paulo usou? Pater, pai, homem, em oposição à mãe. Para Paulo aqui, essa educação cristã dos filhos compete aos pais. As mães
são auxiliadoras nessa tarefa, de instruir os filhos nos caminhos de Deus. Mas Deus vai responsabilizar quem? Pela educação ou não dos seus filhos? A educação cristã, segundo Paulo, pela palavra usada, é os homens. Agora, irmãos, vamos ser honestos. O que acontece no dia a dia de muitas famílias? Os pais, o homem, deixa a educação para a igreja, deixa a educação para a escola, para as mães, que precisam ser super mulheres. Para quê? Para dar conta da sua vida pessoal, da sua vida profissional, da casa, do marido chorão com febre e dos filhos. Mas a gente não pode se enganar como pais, como homens. Deus vai cobrar a educação nos caminhos dele de nós, maridos. Isso entra, meu irmão, dentro do mesmo princípio. Quem é o cabeça da mulher? Quem é o líder do lar? É o homem diante de Deus. Então, certamente, por coerência, Deus exigirá a educação cristã dos filhos de nós, dos homens. Isso é chocante, irmãos. Preparando esse texto, a gente pede a Deus a misericórdia. E como eu agradeço a Deus pela vida da Carol, que me ajuda tanto nessa área. Como eu sou falho na educação cristã das minhas filhas. Lembre-se, meus irmãos, de que para Paulo, no mundo romano, era o pai, o homem, quem detinha o pater familias, que era o poder, a autoridade sobre toda a sua casa. E claro, não é? Era ele o responsável no erro e no acerto de sua família, inclusive dos seus filhos. Do mesmo modo, Paulo responsabiliza os pais homens sobre a instrução de seus filhos, até que atinjam a maioridade. Quando ganharem independência, aí eles vão tomar as decisões deles, baseados, a gente crê, naquilo que foram instruídos dentro do lar, debaixo da autoridade do pai. Colossenses 3:21, o texto paralelo, Paulo diz assim: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quantos filhos, irmãos, afastados da igreja, em razão de ressentimento, mágoa, que guardam de sua infância, porque seus pais não tiveram a sensibilidade para conduzi-los à casa do Senhor, de modo a desfrutarem de alegria e paz em seus corações, indo sempre na igreja debaixo de autoritarismo, frieza, egoísmo na condução dos filhos. Qual foi o resultado? Cresceram, tchau, ganharam asas, foram embora da igreja. Por isso que o Stott diz assim: assim como o amor do marido pela esposa expressa-se em ajudá-la a desenvolver o pleno potencial dela, assim também o amor dos pais para com seus filhos se expressa justamente nisso, em ajudá-los a desenvolver o potencial deles. E por fim, irmãos, esse texto aqui nos leva a pensar nessa disciplina e instrução, termina o versículo 4, do Senhor. Essa expressão é importante. No versículo 1, no Senhor. No versículo 4, disciplina e instrução dos pais para os filhos. Essa instrução vem do Senhor. Por quê? Porque os valores cristãos de um pai para o filho, admoestando e disciplinando, devem ser ensinados a esses filhos, não somente para que os pais sejam honrados. Mas o que é que está por trás da honra aos pais? A honra a quem? A Deus, que deu uma autoridade, delegou autoridade aos pais para disciplinar e admoestar esses filhos. Por isso que é tão sério no Antigo Testamento, quando um filho desonrava o pai, amaldiçoava o pai, não obedecia ao pai, pode matar. Está lá Levítico capítulo 20, versículo 9. É porque Deus era desonrado. Deus era deixado de lado. E aí o John Stott fecha aqui, ele diz assim: certamente, a preocupação predominante dos pais não é apenas que seus filhos se submetam à sua autoridade. Não, Paulo está pensando em Deus. Mas sim que através disso, ou seja, o filho obedecendo o pai instruindo o filho, cheguem a conhecer o Senhor e a obedecer-lhe. A aceitação pela criança do ensino e da disciplina do próprio Senhor Jesus. Então é assim, o raciocínio. Por meio da disciplina e da instrução verbal da palavra ao filho, o pai está treinando esse filho para quê? Para que quando Deus o disciplinar pela sua palavra, ele saiba o quê? Honrar a Deus.
se submeter a Deus. Por trás disso está sempre o quê? A lealdade a Cristo. Entenderam? A lealdade a Deus. Olha como a gente mergulhou profundo no texto, irmãos. A gente foi além da letra, da superficialidade, que é a obediência de um filho ao pai, que é um pai admoestar e disciplinar um filho segundo a palavra. Por trás de tudo isso está sempre o quê? A nossa lealdade a Cristo, como filhos de Deus. Deus como nosso Pai Celestial, como temos sido leais a Ele. O quanto temos aceitado a admoestação e a disciplina de Deus em nossas vidas, como filhos dele. Isso é importantíssimo. E daí a gente já pode concluir com algumas aplicações. Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês estão aproveitando o estudo? Não é? É difícil, mas olha quanta coisa a gente viu aqui hoje. Então olha só, o que esse texto fala pra gente? Em primeiro lugar, obediência é uma expressão de honra a Deus, é o que eu falei agora. Obediência à paz é uma expressão de honra a Deus. Filhos cristãos devem ver a obediência aos pais como parte da sua fidelidade e obediência a Cristo. Paulo está pensando em pais e filhos cristãos. Essa parte é bem difícil, mas é necessário. Conforme a obediência, a prazer aí é o nível de conversão que tem motivo. E quando você tiver isso trabalhar, uma pergunta muito clara. Se você Não é mesmo? Sim. Está tudo ligado. O paralelo aqui, Alaís, é o relacionamento do crente como filho de Deus com o crente como filho de um pai humano que Deus deu autoridade sobre ele. O relacionamento de filhos com pais, de pais com filhos, está indicando um relacionamento mais profundo. O nosso relacionamento com Deus. Isso aí. Em segundo lugar, o que esse texto fala? Honrar os pais é um mandamento com promessa, irmão. Portanto, demonstrar respeito, cuidado e gratidão aos pais é uma atitude que Deus valoriza e recompensa. É grato a Deus um filho que se esforça para obedecer um pai que às vezes, é duro, mas foi uma autoridade que Deus colocou na vida desse menino, dessa menina. Isso é grato. Obedecer a alguém que sempre nos faz o bem é fácil, né, irmãos? Isso também é um princípio bíblico, viu? Jesus diz assim, você tem que amar seus inimigos. Por quê? Porque você cumprimentar quem te cumprimenta, até o incrédulo faz. Ou não? Eu quero ver você cumprimentar quem não olha na tua cara. Jesus falou. É aí que você vê a grandeza da tua fé e do teu compromisso com Cristo. É aí que Deus vai trabalhar a tua vida. Não é diante de quem te agrada, é de quem te desafia. Mas entenda, Deus pelo Espírito, Ele está tratando você. Ele está tratando você às vezes por meio dessa pessoa difícil na tua vida. Deus está tratando. Deus vai fazer isso num pai e um filho. Num relacionamento às vezes espinhoso, difícil. Mas se são crentes, o Espírito vai conduzir, vai tratar. E isso vai trazer bênção na vida de ambos. Primeiro mandamento com promessa. Terceiro lugar, essa obediência deve durar enquanto há dependência. Jovem que ainda vive sob a responsabilidade dos pais, segundo o texto, devem se submeter a eles com amor, mesmo quando discordam muitas vezes. Claro, como vimos, desde que os pais não exijam, não obriguem que eles neguem a fé, que eles neguem a Cristo, que eles façam o que Deus não manda ou que eles não façam o que Deus manda. Aí não, aí optem pela lealdade a Cristo, mas com sabedoria, com oração, pedindo direcionamento a Deus. Senhor, o que eu faço agora? Meu pai me proíbe disso, meu pai está mandando eu fazer isso. Creia, confie, e Deus pelo Espírito, Ele vai encaminhar você. Ele vai trazer uma solução para aquela situação, mas sempre não trazendo conflito, não trazendo mais guerra do que já possa haver nesse relacionamento. Você é o cristão, você é o crente, a graça de Deus, a sabedoria de Deus está sobre a tua vida. Às vezes teu pai é um incrédulo, e daí? É o tal do jugo desigual dentro do casamento.
Que tristeza, que sofrimento quando isso acontece. Uma família, por exemplo, Paulo chegou lá em Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 7, ele instrui esse julgo desigual em muitas famílias. Ele chegou em Corinto e pregou. Então, por exemplo, num casamento de dois incrédulos, um se converteu e o outro não. E agora? Ele fala, o incrédulo, o crente abandona o incrédulo? Paulo fala, não, fica lá, porque pelo teu testemunho você pode ganhar esse incrédulo para o Senhor. Agora, tem que ter equilíbrio, peça sabedoria a Deus, porque também, se o incrédulo abandonar o lar, ele que abandonou, ele que cuide da sua vida. Você pode casar com outra pessoa que você não está em adultério nesse caso. O incrédulo abandonou a tua vida, você como crente. Agora, você como crente não deve abandonar o incrédulo. Mas está vendo, ele está tratando um relacionamento onde um é crente e o outro não é. Difícil, irmãos. E quando é pais e filhos? Está cheio de famílias por aí, onde às vezes o pai é crente e os filhos não é, onde os filhos são crentes e o pai não é. Então tem que ter muita sabedoria. Mas o princípio é, esse filho deve se submeter ao pai, para que não haja maiores problemas ainda, enquanto ele está dentro da dependência dos pais. Receita de bolo, né, Juarez? Não tem. Não. Não. Oh, Senhor. Oh, as mulheres são mais nobres, viu, Juarez? São mais nobres que nós. Isso. Isso. Sim. Sim. É isso mesmo. A gente tem que tentar conhecer os princípios, né? Você vê, um estudo como esse é importante, nos dá norte, né? Nos instrui, vem de fato nos orientar. Você vê, ambos filhos cresceram no mesmo lugar. Em casa nós somos em 3 também, cada um foi para um canto, viu? Cada um seguiu um rumo. Não é fácil. Irmãos, isso mesmo, Juarez, não tem receita de bolo não. Temos que depender de Cristo, depender de Deus, da palavra dele, da graça dele. Como pais, como mães e como filhos também. Por isso que Paulo está pensando em crentes, que estão cheios do Espírito, e por isso o filho obedece, e o pai o ama e disciplina sem matá-lo, porque estão cheios do Espírito. Irmãos, em quarto lugar, esse texto fala que a autoridade dos pais deve ser exercida com sabedoria e amor. É isso. Pais devem evitar dureza, injustiça ou críticas excessivas. Por quê? Porque isso desanima os filhos, oprimem, gera raiva, mágoa, rebeldia na vida dos filhos, vingança. Ele está crescendo e ele está olhando a maioridade. Quando der a maioridade, tchau.
agora eu não preciso mais ir na igreja com você. Tem muitos casos assim. Falta de sabedoria, de sensibilidade dos pais na condução, no ensino da palavra àquelas crianças. Quinto lugar, claro, a educação, a instrução deve ser centrada em Deus. Paulo fala, criar filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Quer dizer, implica ensinar valores bíblicos a essa criança. Vida de oração, dar limites, mostrar a graça e a misericórdia de Deus o tempo todo a essas crianças. Se você não conduzir seus filhos no caminho do Senhor, o mundo vai conduzir. É isso. Se você não conduzir os seus filhos no caminho de Deus, segundo a palavra de Deus, você pode esperar, o mundo vai conduzir. A escola, colegas de trabalho e até muitas igrejas que ele pode frequentar no futuro, que podem não estar comprometidas com a palavra de Deus. Isso vai conduzir o teu filho a uma vida de perdição. E por fim, pais são os primeiros discipuladores dos filhos. O lar deve ser o primeiro lugar onde as crianças aprendem sobre Cristo. Não apenas um comportamento moral e ético, mas a vida prática. Isso vai trazer resiliência, vai forjar um caráter maduro nessas crianças, do ponto de vista do conhecimento de Deus e da disposição de servi-lo. Então aqui, para finalizar nossa aula, eu quero dizer para você, pai, se o seu filho não te obedece hoje, não espere que ele vá obedecer a Deus como o Pai Celestial dele. Não vai. De outro lado, se o seu filho obedece a Deus hoje, ele seguramente honrará a sua autoridade e toda a tua entrega por ele, pela vida dele. Portanto, seja sábio. Invista na vida espiritual de teus filhos. E filhos, honrem os seus pais como expressão da honra e do respeito que você tem por Deus, o teu Pai Celestial. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Eu achei tão interessante isso aqui. Pai, se o teu filho não te obedece hoje, não espere que ele vai obedecer a Deus em algum dia. Não vai. Olha só. Maria, se a gente parar para pensar em quanta coisa precisa acontecer no coração desse filho para ele chegar pequeno a essa conclusão, ele tem que ponderar muitas coisas ali e ele não tem maturidade para isso. Então isso é algo de Deus mesmo para a vida dele, conduzindo-o, né? Olha só, eu estava errado. A gente precisa vencer muita coisa. Tem muito adulto que não consegue fazer isso. Eu estava errado quando me comportei assim. Não dá. Então, olha só, tudo o que? Consequência, fruto de uma educação cristã, de ir mostrando motivo, de disciplina. Sim. Isso. Primeiro o modelo, né, Juarez? O exemplo. Exato. Você dá o exemplo, né? Isso. Muito bem, irmãos. Vamos orar para encerrar aqui o nosso estudo? Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos permitiu aqui. Que o Teu Espírito possa, ó Deus, moldar em nós essa obediência filial ao Senhor, acima de tudo. Ajuda, Senhor, os filhos aqui presentes, os pais aqui presentes, a amarem-se, assim como amam o Senhor, ó Deus. Ó Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito nos leve à maturidade diante do Senhor, também diante dos nossos pais, se somos filhos, e de nossos filhos, se somos pais. Ajuda-nos por graça e misericórdia, ó Deus. Leva-nos para nosso lar, guardados pelo Senhor. Fica conosco no restante desta noite. O Senhor nos dê gratidão e alegria na pequena comunhão que teremos ali em torno do alimento agora, que já consagramos ao Senhor e te agradecemos. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.